Querido Deus, eterno Pai, te louvamos porque és digno de honra, de glória, de louvor. Tu és digno que todo joelho se dobre, que toda língua confesse. Só o Senhor é Deus, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus. Nesse momento nos colocamos diante do Senhor para louvar e bendizer o seu santo nome. E neste momento de louvor e adoração ao Senhor, nós faremos uma breve descrição de acordo com a Bíblia de Estudo Conselheira, que traz aconselhamento, reflexão e graça para todos que a utilizam. Iremos falar um pouco sobre o Evangelho segundo João. Qual é a essência do Evangelho segundo João? O que é que João enfatiza neste Evangelho? Nós sabemos que as Sagradas Escrituras, mais precisamente o Novo Testamento, apresentam 4 evangelhos. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. Os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos, mas nós iremos conversar um pouco ou refletir um pouco sobre o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João é fundamentado em uma certeza. Que certeza é essa? A certeza que o Evangelho descreve se encontra no próprio Evangelho, capítulo 1, verso 14, que nos diz a seguinte declaração: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o fundamento do Evangelho segundo João é que Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, ao encontro do ser humano. Ele veio ao nosso encontro. Foi uma decisão autônoma e livre de Deus. Ninguém lhe sugeriu, nem ordenou, nem mesmo o homem lhe havia pedido por socorro. Segue a descrição da Bíblia a respeito do Evangelho de João, fazendo a seguinte declaração: João interpreta o nascimento de Jesus como a base absoluta da fé cristã. É desta base que parte o ministério, a paixão, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Preste atenção. João, o apóstolo amado, ele descreve a respeito do nascimento de Jesus como a base absoluta da fé cristã. Você é cristão? A sua base precisa se encontrar na pessoa de Jesus. Se você ainda não tem essa convicção, te chamo a atenção nesse momento para isto. E saiba que é desta base que parte o ministério, a paixão, a ressurreição e a ascensão do Senhor. É por isso que o comentário do Evangelho segundo João tem o seu centro no amor. Quando você olha para a questão do centro no amor, você vai encontrar a declaração em João 3,16, que nos diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter vida eterna com Deus? Reconheça Jesus como o Filho de Deus, que tomou a forma de homem pela vontade de Deus e que teve um ministério. Além de um ministério, teve o processo da paixão, a ressurreição e a sua ascensão para garantir
a vida eterna daquele que nele crê. Então, em João 3,16, nós temos apontado como causa de toda a ação divina. A causa de toda a ação divina está exatamente em João 3,16. O amor aparece como a ação de aproximar-se, cuidar, atender e defender. Psicologicamente, este fato é um poderoso fator de tranquilidade, confiança e esperança para todo ser humano. Pode-se até dizer que o amor de Deus é um poderoso fator anti-estresse. Você e eu não precisamos nos estressar pelo decurso dessa vida. Bastamos tão somente lançar a nossa confiança nele. O apóstolo Mateus descreve uma declaração que Jesus faz sublime. Em Mateus capítulo 11, os versos de 28 a 30, em que Jesus nos convida a lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Ele diz que nós devemos levar o nosso fardo, que é pesado, e devemos receber dele o seu jugo, que é suave e leve. E aí você e eu não temos de que nos estressar, porque depositamos a nossa confiança naquele que pode sobre todas as coisas. Porque em Mateus 28, do verso 20, o Senhor declara no 19:20 que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, e por isso ele nos manda ir anunciar as boas novas de salvação, e ele garante que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É ele o que mais facilita a integração da personalidade humana, dando-lhes mais poder de autoconhecimento, de comunicação, criatividade e realização. O fundamento da ação de Deus não se encontra na lógica, e sim no amor ativo. O fato de Deus importar-se com o homem a ponto de vir buscá-lo por meio de Cristo. Nos diz a palavra que é através de Cristo que nós temos inteira comunhão com Deus. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ter vida eterna com Deus? Reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, o Evangelho de João pode ser chamado o Evangelho da fé. Você sabe o que é fé? Em Hebreus 11:1 nós temos que fé é definida da seguinte forma: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Você olhe para Jesus, deposite a sua confiança nele e tenha a certeza de vida eterna com ele. João vem trazer esse esclarecimento para nós. E este evangelho é reconhecido como o evangelho da fé, sendo esta referência bem clara em João capítulo 11, verso 25 e 26. Olha o que diz o texto nos versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Isso ele dizendo a Marta a respeito de Lázaro. Isso no verso 23. No verso 24, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí agora vem os versículos que eu citei, que é a base da fé. Os versos 25 e 26. No 25, Jesus diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto?
Aí essa pergunta não está só para Marta, mas essa pergunta está para todos nós, aqueles que confessamos que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. E é também para aqueles que ainda não confessam, mas têm a oportunidade de ouvir o anúncio desta palavra e recebê-la em seu coração. Diz a palavra ainda no mesmo Evangelho de João, no capítulo 20, verso 30 e 31, o seguinte: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, ou seja, os que estão escritos, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Você quer ter vida? Que passe dos 70, que passe dos 120. Estou dizendo dos 70 porque no Salmo 90 fala nos 70. Estou dizendo 120 porque na conversa com Noé, ele disse que dava ao homem 120 anos. Mas aqui ele está agora trazendo a sua memória e a minha. Você quer ter vida eterna com Deus? Creia em Jesus Cristo e tenha vida eterna em seu nome. O evangelista não aponta para o ato de explicar, mas sim para o de crer. Crer no amor de Deus, que enviou Jesus para salvar a humanidade da morte eterna. Portanto, a fé é o meio para se obter a vida eterna, também chamada de vida nova e abundante. Em João 10:10, ele diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas ele, Jesus, veio para nos dar vida e vida em abundância. O que Deus nos trouxe em Cristo não são regras de vida, como os fariseus queriam, nem ideias, como os gregos desejavam. Deus ofereceu a si mesmo. Quando você olha em João 14, os versos 8 e 9, você vai ter essa declaração sublime. Olha o que diz o texto. Verso 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha a resposta de Jesus no verso 9. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você crê em Jesus? Então, se você está vendo nele o Pai, porque é assim que ele o declarou, conforme eu li. Em João vemos com toda a clareza que Deus, por sua ação de colocar-se dentro do ambiente humano, por intermédio de Cristo, oferece apoio emocional e até afetivo à pessoa humana, mais concretamente do que tudo o que fizera antes com os patriarcas e profetas, ou seja, o contexto do Antigo Testamento. Na verdade, tudo o que Deus fez por eles e por intermédio deles era um prelúdio do que fez visível e tangível em Cristo. As frases de Jesus em João 15, verso 9, verso 13, as quais vou ler para você, esclarece a ação gloriosa de Deus nas nossas vidas. João 15, verso 9. Preste atenção. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor, disse Jesus. Já no verso 13, ele segue dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Pois isso o que Jesus fez por você e por mim, e por todo aquele que nele crê. Tudo isto forma uma muito bela e fortíssima base de apoio psicológico para afastar de nós o medo, a depressão, o pânico, o esgotamento
etc. Também mostra que Deus é quem nos dá o melhor em termos de autoestima, conforme as palavras de Jesus em João 15, verso 15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Esta é uma declaração sublime de Jesus. Além disso, contemple nas Sagradas Escrituras o que é expresso em Isaías 41, verso 8, quando Deus diz que Israel é descendente de Abraão, meu amigo. Você tem a Deus através de Jesus, o reconhece como Senhor e Salvador de sua vida, o reconhece como verdadeiro amigo. Que maravilha ser chamado pelo próprio Deus de amigo. Pois bem, no conjunto do Evangelho de João, vemos claramente que esse tratamento é estendido a todos os que creem em Cristo e o amam. Isto é uma verdadeira cura para a alma humana, literalmente uma psicoterapia. Não existe maior do que essa. Você ter certeza que o Senhor dos Senhores, que o Rei dos Reis, que o Médico dos Médicos te assiste em todo tempo e lugar, que é com você e que conduz os seus passos em triunfo. Nos momentos mais escuros de uma depressão ou no aperto da angústia, sentimos no fundo a necessidade de alguém a quem possamos chamar amigo. E Jesus se prontifica em ser o teu amigo, em ser o meu amigo, em ser o nosso amigo. E Ele faz isso para a glória de Deus Pai e para a alegria do nosso coração. Sendo assim, convidamos você a acompanhar conosco esse relato da vida e do ensino do amigo Jesus, escrito por seu discípulo e amigo mais próximo, o apóstolo João. Quer conhecer mais do amor de Deus? Quer conhecer mais da fidelidade de Deus? Leia o Evangelho segundo João e você vai compreender quão grande é o amor de Deus para com você, para com a sua família, para não só você e sua família, mas para todo aquele que você apresentar Jesus como Senhor e Salvador. Porque verdadeiramente Ele é Senhor e Salvador, mas também é amigo daqueles que o reconhecem como o único e verdadeiro Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que você nele tenha vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor.